meus queridos irmãos, minhas irmãs, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu sou Leonardo e esse é mais um vídeo aqui do canal Enriquecendo a Alma. Se você não é inscrito nesse canal, por favor se inscreva, eu peço, e ative o sininho, coloque todas para que você receba do YouTube uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo, tá certo? Muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida imensamente. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. Sobre igreja, frequentar uma igreja, frequentar o templo. Eu não sei se você tem algum ministério, se você vai em alguma igreja para prestar culto ao Senhor, mas eu ouço de muitas pessoas que eu converso e até ouvi essas histórias de pastor, de outras pessoas, que dizem que não vão em uma igreja. Muitas vezes eu converso com a pessoa, ela fala que acredita em Deus, ela crê como Jesus como Senhor e Salvador da vida delas, e ela acredita que a salvação vem do Senhor. Só que quando eu pergunto para essa pessoa, e aí, legal, que igreja você vai? Qual é o seu ministério? A pessoa fala, não, eu não vou em igreja nenhuma, eu não frequento nenhum ministério. Não, mas eu faço minhas orações em casa, eu leio a Bíblia, então eu acho que tá bom e eu tô bem assim. Ou então muitas vezes a pessoa fala, olha, eu até tentei achar uma igreja, mas não me adaptei em nenhuma. Outras dizem que, olha, até ia numa igreja, mas eu vi muita coisa errada do pastor, eu vi muita coisa errada de membros, e eu não gostei, me decepcionei e não vou mais. Infelizmente isso acontece muito. Muitas pessoas já são chamadas as desengrejadas, né? Passam muito por isso, uma decepção, passa por uma coisa muito chata, um trauma até, e acabam desistindo de frequentar um templo. Eu não acho errado a pessoa dizer que acredita em Deus, que ela acredita em Jesus. Eu confio que ela está falando a verdade e até acho muito bom ela orar na casa dela, ela ler a Bíblia, né? E isso é muito importante. Existem até muitas pessoas que vão nos templos e não fazem isso. Mas o assunto aqui em questão é muito importante frequentarmos uma igreja. E por quê? Por mais difícil que seja e possa parecer. Porque a Bíblia diz aqui no Salmo 133, versículo 1, diz assim, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O próprio Senhor Deus está nos mostrando que é bom e agradável os irmãos viverem unidos. E para se unir os irmãos, eles têm que se juntar em algum lugar. E esse lugar é a igreja, é o templo. Independente do ministério que você é, independente da igreja que você é importante que você se reúna com a igreja. E porque o que acontece? Lá é um lugar que você vai receber a palavra do Senhor, lá é um lugar que você vai poder adorar, que você vai poder ofertar, dizimar, e você vai ter contato com os irmãos. O próprio Senhor está falando isso. Mas você pode até falar assim, mas isso está lá no Antigo Testamento, ele não está querendo dizer sobre a igreja em si, ele não está querendo dizer sobre uma congregação, sobre se congregar, não, ele está falando que é bom viver em união. Então, se você encontra um irmão na rua, você tem que estar de bem com ele. Se você encontra alguém que serve a Cristo, você tem que ter um bom assunto com ele, tem que conversar, tá certo. Só que lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, que já é o Novo Testamento, diz assim, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais, quando vedes que o dia se aproxima. A importância de se ir na igreja é que lá a gente se fortalece. Você deve orar na sua casa, você deve buscar o Senhor na sua casa, você deve ler a Bíblia todos os dias, sim. E quanto mais a sua casa você fizer isso, mais forte você vai ser, sim. A palavra do Senhor diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então você deve fazer isso na sua casa, reunir a sua família, você deve adorar o Senhor, coloque um louvor, cante um salmo, adore, coloque uma pregação. Hoje a internet está cheia de pregações, de grandes pastores, de ótimos pastores. Mas a questão é o seguinte, você tem que se deslocar e ir para uma igreja. É necessário que a gente se congregue. Não é fácil. Eu sei que a pessoa, não, mas eu me decepcionei na igreja. Eu vi o que o pastor fazia, eu não gostei. Olha, o que eu posso dizer? Se você vê uma coisa ilícita, uma coisa errada, até mesmo eu não iria mais naquela igreja. Mas muitas vezes é um jeito de ser,
muitas vezes é uma forma de pensar. Então você tem que continuar, você tem que tentar ir, você tem que ir. Por quê? Porque é difícil. Simplesmente pelo seguinte fato: a igreja, ela não é o céu. O céu vai ser tudo perfeito. No céu nós seremos perfeitos, nós teremos um corpo glorificado, não estaremos sujeitos à nossa carne. E por isso lá vai ser tudo maravilhoso. A gente vai estar como o próprio Senhor Jesus, como um único pastor, e nós teremos um único rebanho. Mas a igreja aqui na terra, ela não é o céu. Então quando você for numa igreja, você vai encontrar pessoas que falam mal das outras, você vai encontrar pessoas folgadas, você vai encontrar pessoas que na hora da palavra estão lá falando, estão lá olhando no celular, estão conversando. Você vai ver gente que vai ter filho e filha mal educado, que na hora do culto está correndo para lá e para cá. O pastor provavelmente pode soltar alguma coisa que você não concorde. Às vezes vai entrar algum assunto de política, algum assunto de alguma coisa que você não concorda. E isso é completamente normal. Isso vai acontecer. Só que você não deve deixar de ir na igreja por causa disso, porque você não tem que olhar para o que o homem faz, você não tem que olhar para o que as pessoas fazem, você tem que se focar em Cristo, porque o seu alvo é Cristo. Porque a Bíblia fala aqui em Colossenses 3,13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Nós precisamos suportar uns aos outros. Irmãos, não é fácil. Lidar com o ser humano, lidar com as pessoas é a coisa mais difícil do mundo, pode ser em qualquer área. Eu tenho um comércio, é difícil. Conheço pessoas que têm comércio, lidam com clientes, não é fácil. As pessoas são complicadas. Mas é necessário que a gente se una. Porque a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, ela precisa estar em união, em unidade. Porque o que o diabo mais quer é separar a igreja. Porque, meus irmãos, o que é mais forte? Um exército ou um soldado sozinho? Você pode ser um soldado na sua casa, mas na igreja você se torna um exército. E as pessoas são difíceis, são, mas todas estão lá para isso, porque todas necessitam da mudança, todas necessitam da salvação, todas precisam melhorar, todas precisam buscar, todos estão lá para buscar a santificação. Vai ter gente que infelizmente não vai entender, vai ter gente que vai continuar e vai continuar sendo ruim e vai continuar sendo complicado, vai, infelizmente. Infelizmente tem gente que vai na igreja só para se aparecer, tem gente que vai na igreja para dizer, olha, eu sou santo, eu vou na igreja todo domingo, tem tudo isso. Mas acredite, lá vai ter aquele irmão que ora, aquele irmão que tem a unção do Espírito Santo, aquela irmã que é ungida, aquele irmão que louva, aquela irmã que lê a palavra, que faz a oração, e é ungido, é consagrado, porque tem lá, tem ovelha. Irmãos, uma coisa séria pra falar, você pode até rir, mas dentro da igreja tem ovelha, mas tem bode também. Sim, tem bode. Tanto que no último dia a palavra do Senhor diz, o próprio Senhor Jesus diz, vão se chegar a mim, a porta vai estar fechada, vão falar, abra Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós operamos maravilhas, não é? Quem que faz isso? Não é ímpio. É crente, é quem está dentro da igreja. Mas o que Jesus vai responder? Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, eu nunca vos conheci. Então, meus irmãos, é difícil, mas vá a uma igreja. Procure um ministério. Tem igrejas que são mais alvoroçadas no sentido de neopentecostais ou pentecostais, são aquelas que falam mais alto, que dão glória, que gritam. Sim, é um estilo de ser. Tem aquela igreja mais calma, mais silenciosa. Você pode procurar aquela que você se sente mais à vontade, porque a Bíblia diz que existe a multiforme graça de Deus. Deus fez para todo mundo, para todos os gostos, mas é o mesmo Espírito e é o mesmo Senhor. Ore ao Senhor, peça uma direção, Senhor, me mostra o ministério para eu frequentar. Eu quero ir na tua casa, Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 fora dela. Irmãos, hoje tem a facilidade da internet. Tem a facilidade de culto online? Tem, mas irmãos, não é a mesma coisa que você está pessoalmente, você precisa ir em uma igreja, tá certo? Procure, ore ao Senhor, Ele vai dar a direção e vai dar o melhor lugar para você estar, tá certo? Esse é o recado que eu tinha de hoje. Lembre-se, a igreja não é o céu, mas todos nós estamos indo lá para um dia irmos morar no céu, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, coloque todas.
e o YouTube vai te notificar sempre que eu postar um vídeo novo, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.